Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Júlia da Literatura Comparada e estudiosa do pensamento do René Girard, que é um pensador francês, nascido em Avignon, que depois foi aí para os Estados Unidos ministrar um curso de literatura francesa. E aí ele começou a ler escritores canônicos, da literatura francesa, e começou a perceber semelhanças entre esses escritores. Como eu expliquei para vocês, ele percebe que os grandes escritores são os escritores romanescos, e ele narra essa jornada de reflexão nesse livro aqui, Mentira Romântica, Verdade Romanesca, de 1961. E nesse livro, o Girard vai mostrar como é que esses grandes escritores percebiam a presença de um mediador ou modelo, no que ele chama de triângulo mimético, ou seja, entre um sujeito e o objeto que ele deseja, existe um modelo ali que sugere para esse sujeito objetos a serem desejados, ou seja, a gente admira outras pessoas que a gente elege como modelos, ao mesmo tempo que essas pessoas nos admiram e também elegem a gente como modelo, e a gente, pelo caráter mimético do desejo, temos aí a tendência de passar a desejar, tomando essas pessoas como modelo, passar a desejar os objetos que esses modelos possuem ou desejam possuir. E aí, a partir daí, a gente tem muitos conflitos entre pessoas próximas, modelos espiritualmente próximos. Então, eles estão na mediação interna, ou seja, quando o modelo ele está espiritualmente próximo do sujeito. É um vizinho, é um amigo, é um chefe, é um professor, é um empregado, é um irmão, é um parente, um colega de trabalho, etc. E aí a gente viu que existe aí uma propensão muito grande às pessoas que estão próximas disputarem o mesmo objeto. Esse objeto como na mediação interna, Então, por oposição à mediação externa, que é quando o modelo está muito longe do sujeito, Então é um ator famoso, alguém que está espiritualmente longe, então não tem como eles terem contato, conflito direto. E aí disso a gente percebe, bom, então a gente pode fazer uma revisão das nossas atitudes, sentimentos mais baixos, que o João César de Castro Rocha vai mostrar aqui, na introdução como se o Girard tivesse detectado uma zona sombria do conflito humano, em que as pessoas estão aí nutrindo sentimentos mais baixos, uma pelas outras, de vingança, de raiva, de rancor, de ressentimento, de ciúme, inveja, orgulho, etc. E aí decorre um dos conceitos mais bonitos de toda essa discussão, que é essa autorreflexão, Quando que eu estou acusando uma pessoa sem provas, fomentando uma fofoca que pode prejudicar essa pessoa, com raiva porque a pessoa comprou uma roupa parecida com a minha, ou uma roupa que eu queria, com raiva de uma pessoa no trânsito que me ultrapassa, e aí eu tenho aquele impulso de me vingar e não, agora eu vou ultrapassar, então a gente vai observando aí como é que as nossas ações estão em relação aos outros e como a gente pode, de posse da consciência desse mecanismo de disputa tão acirrado entre as pessoas por conta desse aspecto do desejo humano semimético, e aí a gente ter na eleição desses modelos uma tendência de mimetizar os desejos dos modelos, ou seja, de desejar os objetos que eles desejam ou possuem. Então, sabendo disso, a gente pode refrear a nossa violência, e aí ter até mais tolerância, mais compreensão de como isso acontece. Então, não ficar bravo às vezes quando uma pessoa passa a tentar te imitar, por exemplo, entender que a pessoa tá ali te admirando. E porque o que acontece, muitas vezes a gente tá quando a gente coloca uma pessoa acima da gente, como modelo, a gente se coloca inferior, e isso é muito dinâmico. Então, muitas vezes a gente começa a ver um certo inferno pessoal de, por exemplo, querer que a pessoa te responda na hora que você deseja, ou achar que a pessoa te deve alguma coisa, começar a nutrir rancores, ou achar que
o professor deu mais atenção para tal aluno, ou que o seu chefe gosta mais do gerente do que de você e dá mais oportunidades. Quer dizer, algumas coisas podem ser reais e outras não necessariamente reais, né? Mas mais expectativas que começam a se desdobrar dessa admiração pelo modelo, né? Então, na página 18 do Mentira Romântica e Verdade Romanesca, né? Na introdução ainda, tudo isso que eu tô falando, gente, ainda tá, né, na introdução dos termos, dos conceitos, do primeiro livro do Girard e tudo isso. E aí o João César, ele escreve assim, né? Formas de um capítulo, subcapítulo da introdução chamado Formas de Mediação, Conversão, e ele vai discutir o conceito de conversão. E aí ele coloca que esse conceito que deriva, né, dessa hipótese mimética, ele não é um conceito que está ligado ao gesto estritamente religioso de se converter à fé cristã. Não necessariamente, né? Embora o próprio Girard tenha se convertido à fé católica durante suas pesquisas, como eu salientei, né, no primeiro vídeo, a gente não precisa ser cristão ou católico para admirar os insights antropológicos que ele teve, ou a leitura que ele faz dos textos bíblicos, ou os diálogos que ele estabeleceu com diversos teóricos aí de disciplinas diferentes de conhecimento, né? Psicologia, como eu já expliquei, psicanálise, Freud, ou então na psicologia Nietzsche, Hegel e assim por diante. Então aqui, na página 20, né, um momento muito importante dessa explicação, né? Porque fala exatamente sobre o que eu estava explicando aqui. Quando a gente vai tomando consciência, a gente pode refrear o mecanismo. A gente pode perceber, nossa, eu tô com ciúme, vou me acalmar, né? Nossa, eu tô com inveja, vou reconhecer isso. E não falar mal da pessoa, por exemplo, né? Então aqui tem um parágrafo que fala o seguinte, né, na página 20. Um esclarecimento importante refere-se ao conceito de conversão. No âmbito deste livro, tal conceito possui uma acepção própria e não se confunde necessariamente com o gesto religioso. Ou seja, no momento em que eu me torno consciente da natureza mimética do meu próprio desejo, ou seja, quando a gente percebe que a gente tem um desejo que ele não é original e livre, autossuficiente, né, impermeável a influências externas, pelo contrário, ele é mimético. Então a gente acaba desejando coisas que são mostradas, são sugeridas, né, pra gente pelos modelos. O que acontece? Então, ou seja, no momento em que me torno consciente da natureza mimética do meu próprio desejo, e não apenas do desejo numa formulação puramente teórica, reconheço que a mentira romântica, ou seja, essa história de que as pessoas se apaixonam porque elas têm um desejo original e autossuficiente, ela não é curada, né? Então, deve ser substituída pela verdade romanesca. Eis o sentido de usar o termo, né, cobiçar algo. É nesse sentido, né, de se ver preso a um desejo novo por causa desse referencial, que é o modelo, né, o mediador. Então, e aí ele fala assim, esse reconhecimento epistemológico, né, entender como é que essas coisas funcionam, importa uma atitude ética. Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho tendência, né, de me balizar e de escolher objetos e até carreiras e cursos e roupas e tudo, e opiniões políticas ou percepções de vida influenciada por referências, né, que são outras pessoas, e que com elas eu posso acabar disputando a atenção de alguém, o posto em algum cargo, né, e etc. O prestígio no grupo, né? Então, esse reconhecimento da teoria mimética, né, epistemológico, importa uma atitude ética. Na medida do possível, eu buscaria evitar as rivalidades decorrentes do desejo mimético. Pelo menos tentarei driblar suas consequências mais sombrias, que são o acirramento das tensões e o confronto direto com meu antigo modelo. E aí é toda uma reformulação da nossa maneira de ser, que é reconhecer às vezes que a pessoa está com inveja de você ou fez uma brincadeirinha, ou tá te copiando, né, ou alguma coisa do gênero, e a gente refrear a vontade de se vingar, né, ou de deflagrar isso às vezes de uma maneira rude, ou de reparar quando a gente está com inveja, nossa, queria ter tido mais atenção ali, que bobagem, né, ou nossa, isso é uma necessidade minha, vou elaborar isso em terapia, ou alguma coisa assim, né, e sempre procurando saídas para os conflitos nos relacionamentos
que elas sejam mais o quê? Cheias de compaixão. Né? Então aqui na minha tese eu discuto isso, né? Na página 32, né? Porque eu também vou falar bastante desse livro aqui, né? Eu vi Satanás Cair como um Relâmpago, que é um livro interessantíssimo do Girard, onde ele vai analisar os mandamentos bíblicos, né? Parábolas, passagens, dentro dessa perspectiva da teoria mimética. E aí, então tem essa questão, né? O que acontece? Quando você tem duas pessoas desejando o mesmo objeto, o modelo, ele se torna, como ele está ali no meio, né, entre o sujeito e o que o sujeito deseja, né, entre o sujeito e o objeto tem um modelo, um mediador, ele, a partir do momento que os dois querem o mesmo objeto, o modelo se torna o que eu já diria que é um modelo obstáculo, né, porque ele se torna um rival ali, os dois começam a disputar o afeto da mesma mulher, a vaga do mesmo emprego e tudo isso. Então, né, porque é isso que eu expliquei, o modelo agora está situado entre o sujeito e o objeto desejado pelo sujeito, e o conflito aumenta, porque por sua vez, como o amigo, né, tá desejando a mesma coisa que ele já queria, a pessoa que, o modelo que desejou primeiro, né, o sujeito que desejou primeiro, se vê reforçado no seu desejo pelo objeto, então ele quer mais ainda, agora que o outro quer, por aderência, assim, né? O que começou, o sujeito 1 que começou a desejar primeiro o objeto, quer mais ainda, se vê reforçado nesse desejo, né? E a situação começa a ficar cheia de violência latente, né? E o conflito pode acirrar, eles podem sair na briga, né? Na briga física ou até numa morte. E aí, nesse livro aqui, que chama Eu Vi Satanás Cair como um Relâmpago, Girard sintetiza o drama desse relacionamento entre sujeito e modelo na seguinte passagem: os conflitos inextricáveis que resultam de nossa dupla idolatria são a principal fonte da violência humana. Estamos tão mais destinados a dirigir a nosso próximo uma adoração que se transforma em ódio, que buscamos desesperadamente adorar a nós mesmos, que nos cremos mais individualistas. É para cortar tudo isso pela raiz que o Levítico contém o famoso mandamento: amarás teu próximo como a ti mesmo, ou seja, tu não amarás nem mais, nem menos que a ti próprio. Então é aquela questão assim, explicando assim de forma bem simples, né? Se você coloca outra pessoa num pedestal, ou se você se coloca num pedestal, você não está numa situação de igualdade, né? Que seria mais terapêutica, mais cheia de compaixão e de amor, né? Esse amor é o próximo. Então, se ele é próximo, ele está aqui no mesmo nível, né? E aí, então, o Girard decifra esse funcionamento da violência, né? Através desses sentimentos, porque a gente começa a desejar a pessoa, mas aí a pessoa não responde uma mensagem de WhatsApp, ou não fala, não dá uma opinião que a gente gostaria de ouvir, e aí a gente já começa a nutrir sentimentos de ódio, de rancor, de raiva, de ressentimento. Aí a pessoa atende alguma expectativa, a gente já bota de novo a pessoa no pedestal. Quer dizer, isso é muito dinâmico, sabe? E entendendo esses movimentos, a gente pode se livrar um pouco disso, né? Não é que a gente vá se livrar de todos os sentimentos negativos, mas identificando por que esses sentimentos estão ali, né? Fica mais fácil reagir de uma forma que a gente possa escolher, né? De uma forma mais compassiva, mais amorosa. Tanto a gente não rivalizando, quanto a gente evitando rivalizar ou evitando vingança e revide, né, que faz a situação escalar para mais violência, combinando, né, às vezes, ou na destruição, né, ou no ataque, na agressão mútua entre os dois sujeitos, ou então quando ele, na opção, né, de dirigir essa violência latente para uma terceira pessoa que não tem necessariamente a ver com o conflito, que aí no Girard vai ser chamado de bode expiatório. Então é interessante, né, porque essa citação anterior estava na página 31. E aí é interessante a gente sempre lembrar disso. A gente não tem tanta autonomia a respeito do nosso desejo quanto a gente imaginava ter depois que a gente começa a entender como a teoria mimética funciona, né? Então o Girard vai desmistificar a autonomia que a gente pensava ter sobre os nossos desejos, agindo e reagindo como se esses desejos fossem originais e não sugeridos por outras pessoas, né?
E aí o Girard fala, a autonomia que sempre acreditamos estar prestes a conquistar, imitando nossos modelos de poder e prestígio, é apenas o reflexo das ilusões projetadas pela nossa admiração por eles. Então, menos consciência do seu mimetismo quanto mais mimética for. Quanto mais formos orgulhosos e egoístas, mais estaremos à mercê dos modelos que nos esmagam. Então são aí reflexões sobre as nossas atitudes em relação aos nossos modelos. No próximo vídeo eu vou aprofundando mais.